pessoal, eu me chamo Luísa Mainardi, sou daqui de Curitiba, da Universidade Federal do Paraná, e eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o nosso trabalho, especialmente no Expocon Nacional. Então hoje eu vim apresentar para vocês o roteiro do documentário Trava na Pose, Todos os Corpos em Cena, elaborado por mim e pela minha colega Mônica Ferreira e orientado pela professora doutora Valquíria John. Bom, antes de mais nada, esse roteiro, que posteriormente foi transformado de fato num documentário, foi inspirado na série Pose da Netflix. Caso você não tenha visto essa série, ela se passa em Nova York nos anos 80 e retrata a vida de jovens LGBTQIA+, marginalizados, vivenciando dentro e fora de casa constantes preconceitos e violências. E é na cultura ballroom, ou seja, nos bailes, que essa juventude se encontra e se expressa. Eu já explico como funciona essa cultura. Mais de 40 anos depois, nas pistas de dança daqui de Curitiba e região metropolitana, essa mesma cultura é replicada e expandida. E é a partir disso que o roteiro de Trava na Pose foi desenvolvido. Então, antes de falar sobre o roteiro em si, eu preciso ambientar vocês na cultura ballroom e explicar os elementos que a compõem. Então, primeiro, o que é uma ball? Em tradução direta, um baile. De uma forma simplificada, de um lado, a gente tem os jurados, que avaliam os participantes que se jogam ali no centro da pista. Ao som de uma mistura de house, R&B e funk, que são referências que o último álbum da Beyoncé, por exemplo, pega bastante, os participantes precisam se atentar às regras e agradar os veteranos, que decidem se eles seguem na competição ou não, chegando a um grande vencedor por categoria. As categorias podem ser dançantes ou puramente estéticas, ou seja, elas podem ser estilos de dança específicos ou serem atreladas à moda e beleza. E nesses bailes são as houses que ditam o tom e conquistam a maioria das premiações. Mas o que é uma house? Bom, as houses, em tradução direta, as casas, servem como uma rede de apoio para os membros da comunidade LGBTQIA+. Cada house possui uma mãe ou um pai que cuida e protege os seus filhos. E juntos eles aprimoram os movimentos de dança e se preparam para as competições. Essa estrutura foi desenvolvida como um mecanismo de sobrevivência para esses corpos não normativos, principalmente pessoas trans, travestis e pessoas pretas da comunidade LGBTQIA+. As casas também incorporam bastante o espírito esportivo, se tornando ali verdadeiros times, com direito a muita torcida e um toque de rivalidade. Para quem vai em uma ball pela primeira vez, é muito comum se impressionar, porque a energia é realmente muito vibrante, tanto pela música, quanto pelos looks, quanto pelo clima de competição em si. A cultura ballroom está inserida num contexto social muito complexo, já que a gente sabe que o Brasil é um dos países com a maior taxa de violência contra pessoas pretas e LGBTQIA+. Então, para a produção desse roteiro, a gente precisou se questionar: existe espaço para a visibilidade de algo além de opressão e violência ao se tratar dessa população aqui no Brasil? Então, parte da motivação para a realização desse roteiro buscou justamente refletir sobre a produção artística e cultural que age ativamente como uma forma de resistência e sobrevivência por parte dessa população. E o enfoque escolhido foi justamente a cultura ballroom aqui em Curitiba. Após a escolha do tema e um longo período de pesquisa, até porque o roteiro é atrelado ao trabalho de conclusão de curso da Mônica, que foi a produção do documentário, a gente percebeu que a necessidade de ir a campo para visitar as balls ficou cada vez mais evidente. Até porque o material relacionado à cultura ballroom em território brasileiro era bastante escasso, ainda mais em território paranaense e curitibano. Assim, as primeiras aproximações com o universo e com os personagens foram estabelecidas para dar início ao roteiro. A Mônica, em especial, se aventurou em aulas de voguing, por exemplo, que é um estilo de dança específico dessa cultura, e alguns bailes iniciais para se ambientar. E foi assim que a Mônica conheceu a Kisha, uma das precursoras do movimento aqui em Curitiba, e que foi uma verdadeira ponte com as várias fontes que atenderiam às nossas necessidades no roteiro. Dessa forma, foi possível diferenciar as fontes, classificando em 3 categorias. Primeiro, os pioneiros do movimento aqui na capital. Depois, os integrantes especialistas em dança, ou seja, que já tinham um background como dançarinos. E 3, os integrantes em ascensão na cena atualmente. Assim, foram produzidos planos de entrevista para cada uma das fontes, sendo elas Kisha, pai da House Arpia, uma das maiores daqui de Curitiba; Majô, imperatriz da House Arpia. Imperatriz é um cargo abaixo de pai e mãe, então como se fosse uma madrinha. Sylvester, também integrante da House Arpia, que tem um background como ator e dançarino. Louie, integrante da House Casa Feiticeiras de Joinville. Jitzel, integrante da House Índigo, que também é uma das maiores daqui de Curitiba. E por fim, Bambini, imperatriz da House Índigo.
Além disso, naquele momento, a gente também previa a captação de pelo menos 2 bailes que estavam para acontecer, a Torra Ball e a Chama Kickball, que aconteceram em julho de 2022. Dessa forma, o roteiro também conseguiu prever algumas das possíveis cenas captadas nas balls que iriam ser incluídas na narrativa do documentário. Sendo assim, o roteiro seguiu 2 principais elementos: os trechos das entrevistas previstos lá nos planos de pauta e a captação externa, através das cenas que foram documentadas nos bailes. A partir disso, o roteiro procura contar a história desse movimento político e artístico e como que ele vem sendo vivenciado atualmente em Curitiba, além de traçar a importância do voguing e das houses no combate à marginalização da população negra e LGBTQIA+. Então, destrinchando aqui para vocês de uma forma um pouquinho mais teórica, o nosso modelo de roteiro intercala elementos mais informativos com elementos de construção narrativa, priorizando os personagens e o cenário. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção, e caso você tenha interesse em assistir o documentário na íntegra, ele está disponível lá no YouTube. É só pesquisar Trama na Pose Todos os Corpos em Cena, que é o primeiro que aparece. Mais uma vez, muito obrigada e um ótimo Spocon a todos!